Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Estamos começando mais um encontro aqui onde nós estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que fala sobre a conversão do apóstolo Paulo. Um texto riquíssimo em detalhes e em lições para nós como cristão. E hoje nós vamos falar sobre mais um aspecto desse texto e concluir também esses 3 vídeos que nós fizemos aqui. Ok? Nós já começamos falando sobre o processo de você conhecer o Senhor e sua importância. Falamos da pergunta que nós devemos fazer para o Senhor, já que Ele é o Senhor da nossa vida. O que o Senhor deseja que nós façamos. E hoje eu quero falar com vocês sobre disponibilidade e obediência na vida cristã dentro do aspecto desse texto. O versículo-chave de hoje é o versículo 11 do capítulo 9, e que é interessante, que ele diz assim: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E o versículo 12, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que se recuperasse da sua vista. Ou seja, aqui é o momento em que o apóstolo Paulo, até então Saulo, ele é curado da cegueira que lhe acontecera após o encontro com Jesus, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui, pessoal, é a disponibilidade do apóstolo Paulo. Ele se mostra disponível. Nós, na vida cristã, nós precisamos nos mostrar disponível. E a primeira coisa que a gente vê aqui dessa disponibilidade é que após o seu encontro com Jesus, Saulo começou a orar e buscar a direção de Deus. Ele, nesse versículo de número 11, ele está orando. Então a palavra que veio para Ananias foi que ele fosse até essa rua direita. Nesse determinado lugar, ele iria encontrar um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, pois ele estava orando. Então veja que a primeira... Lembra quando a gente começou o nosso vídeo falando sobre isso? Nós falamos que um dos aspectos de você conhecer mais a Deus é você meditar na palavra, e o segundo passo era através também da oração. Ele estava orando. Então ele estava disposto a obedecer, mesmo sem entender completamente o que viria pela frente. Estava orando e, dentro daquele momento, o Ananias vem até ele. E aí a gente vê também essa questão da disponibilidade através de Ananias, porque Deus chamou Ananias para ir até Saulo, e mesmo com medo, ele foi. A gente vê isso nos versículos 13 e 17, que ele fala assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorizado dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs-lhe sobre as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperes da vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou-lhe a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Bom, aqui há uma ordem de Jesus para Ananias ir até o apóstolo Paulo, o Saulo. E começa dizendo para ele: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, no versículo 11. Então ele se mostrou disponível. Nos versículos que lemos aqui, ele também se mostrou temeroso diante das ameaças, das coisas que ele havia ouvido a respeito do apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, Ananias foi um exemplo de obediência, e imediatamente ele, com coragem, pôs-se a cumprir os propósitos de Deus. Ok? Bom, nós estamos aqui diante de um texto que cabe aqui algumas reflexões. Ou seja, nós precisamos estar disponíveis para obedecer ao chamado de Deus. Obediência, ela vai requerer fé, especialmente quando nós não entendemos todos os detalhes.
E é preciso também ficar muito claro para nós, irmãos, que às vezes por causa do medo, por causa de não saber esses detalhes, nós nos negamos a cumprir o chamado de Deus, né, os propósitos de Deus. E isso é algo que nós chamamos de um pecado deliberado. É quando você tem consciência do que você precisa fazer, mas você não faz. E por você não fazer, você está pecando. Então, o texto de João 1,9, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, nós precisamos nos arrepender se nós não executamos os propósitos de Deus, já que ele é o nosso Senhor. Então, a aplicação desse ensinamento aqui para nós é que nós precisamos nos mostrar disponíveis para cumprir os propósitos de Deus. Que Jesus, ele não apenas nos salva, mas ele também nos chama para uma vida de obediência e serviço. E diante de tudo isso que nós aprendemos aqui desse texto, cabe aqui para nós algumas coisas importantes e algumas reflexões, alguns questionamentos, né? Quem é o Senhor para você? O que Ele deseja que você faça? Você está disposto a obedecer a Deus? E nós precisamos entender que nós não podemos desperdiçar a nossa vida construindo a nossa vida em cima de algo que não contribui para o reino de Deus. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele reconheceu quem era o Senhor e desejou fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, e ele fez, e também esteve disponível a obedecer, nós também temos que fazer isso. Então hoje é o dia de nós decidirmos obedecer o Senhor Jesus. Então, fazer como o apóstolo Paulo, perguntar o que ele deseja, né? Dizer sim para o chamado de Deus. E eu quero deixar aqui um versículo para esse encerramento, que diz o seguinte, de Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ok? Que esse versículo esteja aí na sua mente e que nós possamos cada dia mais cumprir o chamado de Deus. E comente aí, segue nas nossas redes sociais para que a gente possa continuar cumprindo o propósito de Deus aqui e aprendendo também juntamente com você. Deus abençoe a sua vida grandemente.